E aí, pessoal, o ano começou e muitas especulações seguem no ambiente do Grêmio, no noticiário do Grêmio. Muitos desses jogadores são estrangeiros. Você já parou para pensar qual é o planejamento do Grêmio? São 7 possíveis. Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, ativo, o ano começou, comece bem, comece com ativo para apimentar sua relação. Para você não falhar na hora H. Coisa não tá boa? Ativo resolve para você. Na descrição do vídeo você tem o WhatsApp do Ativo. 100% natural, sem contraindicação, sem nenhum risco. Você vai ter energia, você vai ter com Ativo força e na hora H não vai falhar. Ativo é o parceiro que você precisa. Gente, Kahneman, Carbajo, Cristaldo, Soteldo, Vijaçante e Bessosi. Esses são os estrangeiros sob contrato com o Grêmio neste momento. O Grêmio tem 6 jogadores estrangeiros nesse momento e pode contratar mais um. E por que eu abro dizendo isso e citando esses nomes? Porque o planejamento passa por eles. O Grêmio não vai contratar 8 jogadores estrangeiros, mesmo que a Libertadores permita que muitos outros possam jogar, porque a Libertadores pode terminar em um jogo, pode terminar em 2 jogos. E o planejamento do Grêmio é Libertadores, é Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro, é Campeonato Gaúcho. Então, essa realidade aqui, ela precisa estar no pensamento da gente quando o assunto é contratações. Precisa ter isso bem claro. E essa me parece a primeira grande discussão. Vamos aos nomes citados, e que alguns já foram negados ontem pela entrevista que deu Alberto Guerra e Antônio Brum pro Duda Garbi, lá no assado do Duda, que vale a pena ver. A primeira, o Andrada, o goleiro, que era o nome citado. O Andrada foi rechaçado. Por que eu coloco isso na análise? Porque o Andrada seria o 7º. E o Funes Mori ou o Abubakar, que são citados, seria o 8º e o 9º. E ontem até surgiu a possibilidade do próprio Campaz reaparecer. Seria o 10º. O Grêmio não vai ter 10 jogadores estrangeiros. E aí entra, vamos lá, Kahneman, 2 anos de contrato. Esquece o Kahneman. Carbajo, será que teria alguma proposta, essa do México, que poderia mexer com alguma coisa? Cristaldo, da mesma maneira. Soteldo fica aí esse ano, 24. Não vamos discutir. E o Vijaçante ontem o presidente deixou claro que ele fica. Não tem discussão sobre o Vijaçante. Salvo se vier alguém aqui pagar uma fortuna, uma Babilônia por ele. Então nós temos Kahneman, nós temos Vijaçante, nós temos Cristaldo. O Bessosi é até a metade do ano. Não sei o que o Grêmio pretende depois disso, até porque é alto investimento, mas existe o Campeonato Gaúcho para exatamente colocar o Bessosi para jogar e ver o tamanho dele. Então aqui tem 4. Aí tem Cristaldo e Carbajo, que são os 2 maiores negócios do ano de 23 e que só se tiver uma grande surpresa aí para a saída deles. Então, é preciso colocar isso na nossa conversa. O presidente ontem falou que tem um jogador 90% certo e que não foi especulado pela imprensa. Deve ser brasileiro. Porque os especulados, e ele permitiu ele liberou algumas mensagens subliminares, o Abubakar está sendo tentado. O Funes Mori foi tentado. É verdade que o Brum ontem botou um pouco de água fria, dizendo que é um jogador muito caro, é verdade, mas foi tentado. E o Abubakar claramente está sendo tentado. Então, esses jogadores, um que está 90% acertado, outro que está 50% acertado, como disse o presidente Guerra ontem, eles devem ser brasileiros. O planejamento do Grêmio, obrigatoriamente, neste momento, aceita um estrangeiro. O goleiro, ontem eu fiquei com uma certa impressão que o goleiro é o Groi. Então não tem goleiro estrangeiro aqui, porque não tem espaço para tanta gente.
Esse planejamento aqui é legal, sabe para quê? A gente está conversando aqui. Sabe o que é legal nesse planejamento aqui? O legal é a gente, quando começam a surgir muitos nomes, a gente diz, cara, isso aqui não fecha. Porque essa conta não fecha. Ou se tá de fato confirmado pelos dirigentes o nome, tu tem que saber o que é que vai sair. Porque essa conta ela tem início e fim. Ela não é como um grupo que tu pode botar 30, 31, 33. Não, aqui não. Ah, tu pode ter 8, claro que tu pode ter 8. Só que aí tu vai abrir mão de alguém em determinado momento. Aqui, se a gente pensar, o Kahneman está em todos os jogos, ou deve estar em todos, o Carbajo, o Cristaldo também, e eu não me refiro a jogar no time titular, mas estar na lista, o Soteldo, o Vijaçante, o Bessosi, um pouco mais de dúvida, mas ele esteve em todas as listas também. Em todas as listas. Então, é interessantíssimo a gente analisar isso para efeito da nossa construção do grupo do Grêmio. E eu falo, o torcedor tem que ter consciência disso. Imagina os nomes que a gente estava citando até ontem. Tem esses 6. Aí tinha o Andrada, tinha o Funes Mori, tinha o Aboubakar, chegou a ter também o Di Maria. Não fecha. Não fecha. Então é perder tempo discutindo muitos nomes em cima de uma realidade que a gente vê que não vai dar, que não vai funcionar. E essa realidade está posta a partir deste planejamento. Então eu acho interessante. Me parece que o Grêmio vai buscar mais estrangeiros, não tenho nenhuma dúvida. O Brum é um conhecedor do mercado sul-americano. E o Grêmio vai buscar esse processo aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida de que ele vai fazer isso. O Grêmio vai buscar mais. Só que nós precisamos ter um pouco de cuidado sobre tantos. Ontem, em um momento da entrevista, ele citou, imagina os dois, ou algo, os dois, que é o Aboubakar e o Funes Mori. Tu bota eles aqui, tu já diz, opa, então tem alguém que tá fora. Então alguém tá fora. Exatamente por isso. Lembrando que o Grêmio pode ter contrato com quantos estrangeiros quiser. Só que para os jogos no Brasil ele só pode relacionar 7. Essa é a lei. Então aqui mora uma parte importante do planejamento financeiro. Tu não vai ter jogador caro que tu não pode relacionar. O Grêmio não faria isso. E esse para mim é um ponto interessantíssimo da gente conversar. O planejamento sobre os estrangeiros. Todos eles aqui parecem estar nos planos. Quem vem? É uma pergunta que a gente precisa responder, mas que a gente precisa analisar sempre que surgem nomes a partir daí. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.